Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com uma aula muito especial preparada para vocês do 9º ano e a gente vai falar sobre o preconceito linguístico. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre ele no início do ano, mas eu preciso retomar esse conceito com vocês para que a gente possa avançar em alguns conceitos que serão vistos nas próximas semanas, ok? Então vamos lá. Inicialmente nós temos uma tira. Tá? Então, uma tira do Níquel Náusea, que é um personagem do Fernando Gonzalez. Eu retirei essa tira do livro didático de vocês, ok? Então, nós temos aqui um escorpião e o ratinho, que é o Níquel Náusea, né? Então, o escorpião chega, por gentileza, posso picá-lo e ver meu veneno agir até a sua morte? E aí o ratinho responde, claro que não! Aí o escorpião responde, ainda assim eu agradeço, desculpe o incômodo. E o ratinho pensa, esse escorpião vai sofrer muito na vida. E lá no fundo do quadrinho a gente tem ele perguntando para outro ratinho, por gentileza, e o outro gritando, não! Né? Uma letra bem grande ali, gritando que não. Vamos analisar essa tira, pessoal? Então vamos analisar. Eu coloquei um pedacinho aqui para vocês, esse pedacinho do início da fala do escorpião, e aí vocês vão respondendo mentalmente aí, tá? Por que que o rato acredita que o escorpião vai sofrer muito na vida? Por que que você acha, então, que ele vai sofrer muito na vida? 2. Que expressão o escorpião usa para abordar o seu interlocutor? Que tipo de comportamento é sugerido por essa expressão? E 3. A maneira como ele usa as palavras confirma esse tipo de comportamento? Explique sua resposta. Então, vamos lá. Por que será que o ratinho fala que o escorpião vai sofrer muito na vida? Se alguém chegasse em você e falasse assim, com licença, eu posso enfiar uma faca no seu peito e você sangrar até a morte? Você ia aceitar? Não, né? Só se você for meio doido. A gente não vai aceitar. Por quê? Porque isso não é um tipo de situação em que a gente peça autorização, que a gente diga de antemão para o nosso interlocutor o que a gente quer fazer, o que vai acontecer. Tá? Então, provavelmente é por isso que o ratinho fala que o escorpião vai sofrer. E o escorpião precisa disso também para ele se nutrir, se alimentar. Então, ele precisa injetar ali o seu veneno nos outros animais para que ele possa continuar vivendo. Então, por que ele vai sofrer? Porque se ele continuar sendo desse jeito, ele não vai conseguir nenhum alimento, né? E que escorpião que ele tá usando para abordar o seu interlocutor? Quando ele chega, ele fala o quê? Por gentileza, né? E quando alguém fala assim, por gentileza, esse tipo de expressão sugere que tipo de comportamento? Né? Um comportamento mal educado, um comportamento polido, bem educado? Bem educado, né? Se você chega, olha, com licença, por gentileza, você espera um comportamento educado da pessoa. E a maneira como ele usa as palavras, se precisar eu vou voltar aqui. Olha, posso picá-lo? Olha, ainda assim agradeço, desculpe o incômodo. Então isso confirma o tipo de comportamento educado. Então a gente tem essa expressão, por gentileza, que espera-se que com ela seja usado uma fala, né, uma linguagem educada. O restante da fala do escorpião confirma esse comportamento? Sim, né? Porque ele continua sendo, então, muito educado. E aí a gente fala sobre o humor da tira, né? O humor da tirinha resulta de uma inadequação. A fala do escorpião, além de não ser a forma conveniente, não ser a forma conveniente para o seu objetivo, revela um excesso de formalidade que não se justifica na situação de comunicação apresentada na tira. Então, é muito legal a gente ter essa tira, porque geralmente a gente acredita que a gente usa uma linguagem menos formal e que deveria usar uma linguagem mais formal em todas as situações. E nem todas as situações pedem isso, né? Aceitam, inclusive, essa polidez, essa linguagem mais formal, né? Então é legal a gente mostrar esse outro lado, que existem situações em que a gente precisa usar uma linguagem informal e uma linguagem mais descontraída. E aqui, olha, o assunto
o objetivo, o tipo de interlocutor e o lugar em que ocorre a comunicação são alguns dos fatores que podem determinar diferenças no uso da língua. Pessoal, então, naquele caso ali do ratinho e do escorpião, o assunto era matar o interlocutor, né? Então, o assunto era saber se ele podia fazer aquilo. O objetivo era tirar a vida daquele outro para poder se alimentar. O tipo de interlocutor é a vítima e o lugar é ali na situação que eles estão, né? Ali na mata, não sei onde eles estão. Então, essa situação não pede uma linguagem formal, não pede uma autorização, não pede esse tipo de coisa. Tá? Igual a gente virar para uma barata e falar, com licença, senhora barata, a senhora se incomodaria se eu desse uma chinelada em você agora? Não, né? A gente não pede licença para barata. Assim como a gente também não chega, por exemplo, ou pelo menos não deveria, né? Chegar numa entrevista de emprego, quando você é o entrevistado, você fala assim, e aí, fi, anda logo com essa porcaria aqui que eu não tenho tempo. Não, né? Uma entrevista de emprego é uma situação que demanda uma linguagem mais formal, uma educação, né? Bom, aqui eu também retirei do livro de vocês e vai mostrar essa personagem, tá? Vou dar um nome para ela, acho que ela tem cara de Maria, em que a Dona Maria vai passar por várias situações ao longo do seu dia e vocês vão perceber que em cada momento ela faz o uso de uma variedade ali da língua. Então, no primeiro, né? Filho, cadê a maçã? Gente, desculpa, faltou um tio ali no maçã, tá? Perdão, foi um erro de digitação. Filho, cadê a maçã? Colocou ela na mochila? E outra situação ali quando ela vai pegar o ônibus. Bom dia, seu Zé, tudo na paz? Então são situações mais informais que aceitam uma linguagem menos monitorada. E as expressões coloquiais são mais comuns nesse tipo de situação. Então, se ela vai falar com o filho, se ela vai falar com o motorista do ônibus, que é uma pessoa com quem ela já tem intimidade, né? Ela já tá chamando ele de seu Zé, quer dizer que ela o conhece. Então, a gente pode usar essas expressões, e aí, de boa, tudo na paz, falou, tchau, essas coisas mais informais. Agora, às 9 da manhã, ela está no seu serviço, ela é uma dentista falando com um paciente. E nessa situação, ela está usando uma linguagem mais formal, né? Ela não está mais usando na paz, e aí ela já diz, Victor, não seja negligente com a escovação. Todos os dentes precisam ser limpos. E aí ela faz toda a concordância verbal e nominal, né? Usando todos os plurais, usando palavras também mais rebuscadas, né? Tipo negligente, que é o mesmo que descuidado. Que se fosse numa situação informal, que a gente fala assim, não ramela aí com seus dentes, né? Não dá bobeira, não seja idiota. Mas nessa situação de trabalho dela falando com o paciente, ela precisa usar essa linguagem mais formal. E aí aqui no balãozinho diz, certas situações, como aquelas que envolvem o trabalho, exigem um comportamento linguístico mais refletido. Então a gente precisa usar uma língua mais cuidada, né? Do outro lado, 12:30, ela tá ali em um restaurante, né? O que parece, ela diz, oba, aqui tem doce que eu gosto, me passa o cardápio, por favor. Que também é uma situação informal. E embora pareça, às vezes você fala assim, nossa, mas não tem nada de desvio. Tem alguns desvios da língua portuguesa aqui, tá? Que é o que a gente vai falar, que é sobre o pronome, por exemplo. Esse me passa, né? Me passa, ele é incorreto, tá? Mas isso é para outro vídeo, para outra aula. Aqui também na primeira fala, filho, cadê a maçã? Colocou ela na mochila, esse colocou ela também não está correto e aí de acordo com a norma padrão. Depois eu vou explicar para vocês certinho o que é, tá bom? Então aqui também é mais uma situação informal em que são marcadas por um uso descontraído da língua, em que nem sempre se observam as normas de regência, as frases são mais simples, etc. Às 7 da noite ela está dando uma palestra que está relacionada ao seu trabalho, né? O bruxismo é uma desordem funcional que se caracteriza pelo apertar e ranger dos dentes durante o sono. A pressão ocasiona um severo desgaste. E aí situações muito formais exigem maior monitoramento.
Mais atenção às marcas de número, singular e plural, e a estrutura das frases e vocabulário são mais complexos. Isso a gente percebeu aqui nessa outra imagem também, em que ela usou todas as palavras ali no plural, né? Todos os dentes precisam ser limpos. Ela usou uma palavra mais formal, mais rebuscada, negligente, né? Então, um vocabulário mais complexo. E ali, assistindo um jogo de futebol com o filho, ela diz: caramba, tá impedido, cadê esse juiz ruinzão, né? E aí o balãozinho diz: também as emoções interferem na linguagem que usamos. Elas podem determinar, por exemplo, a escolha do diminutivo para expressar afeto ou ganhar termos mais grosseiros quando expressamos nossa insatisfação. Se você tá lá com seu namorado, com sua namorada, com seu crush, né, marido, marida, e assim vai, você fala: amorzinho, pega a aguinha pra mim, faz uma massagenzinha no meu pezinho, meu chuchuzinho, né? Você usa o diminutivo. Agora, se você tá brigando com ele, você vai falar assim: seu tonto, seu idiota, sai daqui, seu arrombado, tira essa porcaria da minha casa, mó ladrão esse juiz, tá lá nervoso com futebol, mó ladrão esse juiz, né? E aí a gente usa expressões aí até não educadas, né? Mas que naquela situação que a gente está expressando um sentimento, né, a gente pode, né, nos é permitido a gente expressar dessa maneira. Aqui eu trouxe 4 situações para a gente analisar, tá? Eu vou começar por essa primeira aqui da esquerda de baixo, porque essa aqui representa a linguagem da internet, né? Então, várias abreviações, né? Várias palavras com desvio de ortografia. E isso é uma situação formal ou informal? Eu já expliquei várias vezes para vocês o que é formal e informal. Formal é uma situação mais séria e que pede uma linguagem também mais complexa e mais observada. Informal é uma situação mais relaxada, que vocês não têm tanta pressão em relação à língua. Então, na internet, no momento que você vai conversar com seus amigos, é uma situação informal? Tudo bem eu usar essa linguagem numa conversa com meu amigo no WhatsApp? Sim, né? Tudo bem. Agora vamos imaginar, pessoal, que mesmo na internet eu vá mandar um e-mail com o meu currículo para uma empresa, ou eu sou o dono da empresa e eu vou fazer um anúncio para contratar novos funcionários. Seria aceitável que eu escrevesse dessa maneira, com erros de ortografia, com esse internetês, né? Emojis e palavras abreviadas, esse tipo de coisa? Não. Então não é porque tá na internet que é permitido você escrever de qualquer jeito. Até dentro da internet a gente tem os momentos, as situações comunicativas, né, enunciativas, que vão dizer qual tipo de linguagem que eu tenho que usar, tá? Na imagem de cima, nós temos o que aparenta ser uma reunião de negócios com pessoas que estão com ternos e roupas mais formais, sociais. Aparenta ser um momento em que a gente usa o quê? Uma linguagem formal ou informal? Só de observá-los, a gente já percebe que seria uma situação formal. Do lado direito, esquerdo, embaixo, é um professor, é alguém que está dando uma palestra para outros adultos, também de terno, as outras pessoas também estão de terno, com roupas sociais. Que tipo, que variedade de linguagem vocês acham que ele estaria usando? Uma linguagem informal ou formal? Que variedade que eu estou usando aqui? Eu estou usando várias gírias e falando errado? Ou eu estou usando uma linguagem mais cuidada, né? Lógico, estou falando algumas abreviações, mas não estou falando, né, com muitos desvios, porque eu estou dando aula, né? Então não é uma situação que eu poderia usar linguagem informal, certo? Então, provavelmente esse professor, esse palestrante, está também numa situação de uso de linguagem formal. E em cima nós temos uma conversa com amigos, amigas, numa cafeteria. Aqui, gente, é uma situação informal, que eu posso usar a linguagem informal, sem me atentar tanto às regras da língua, né, aos plurais. Então, são situações. É a situação que vai me dizer como que eu devo adequar a minha fala, ok?
Bom, aqui eu coloquei algumas explicações. A linguagem formal é usada em situações mais cerimoniosas, como uma aula universitária ou um noticiário de TV. Já a linguagem informal é utilizada em situações mais descontraídas, como programas de auditório ou debates esportivos. Então, né, e além disso, outras situações que eu já falei para vocês, uma conversa com amigos, né, uma festa, ou uma entrevista de emprego, um e-mail, uma propaganda. O emprego desses níveis de linguagem é flexível, dependendo do contexto e do objetivo do falante. É o que eu disse para vocês. Se a gente voltar lá aqui na Dona Maria, né? Com o filho ela fala de forma descontraída, com o amigo que dirige o ônibus também, mas com o paciente e com as pessoas que estão ouvindo sua palestra, ela usa uma linguagem mais formal, porque o seu objetivo é esse. Tá? Um político pode, por exemplo, preferir o uso da linguagem informal em um discurso para se aproximar do eleitor. Além disso, há graus de formalidade que vão de nada formal a muito formal. Então, existem graus de formalidade. Eu faço a escolha de como eu quero falar. Então, nessa aula que eu estou dando para vocês aqui, eu estou sendo formal, mas não tanto, né? Não é extremamente formal. É diferente como se eu estivesse numa universidade, por exemplo, apresentando um trabalho, né? Falando sobre uma pesquisa, falando com pessoas mais importantes do que eu, né? Por exemplo, falando com outros pesquisadores, né? Vou lá na NASA dar uma palestra. Se bem que eu não sei falar nada que a NASA teria interesse. Mas eu teria que usar uma linguagem mais formal ainda do que eu tô falando com vocês. Vocês são jovens. Então eu escolho falar de uma maneira formal, mas não tanto. Entendeu? Para que a gente tenha essa aproximação e vocês me entendam de uma maneira melhor, tá? Então cada um vai escolher aí a sua forma de falar, seu objetivo, seu contexto, de acordo com seu objetivo, seu contexto. Eu gostaria de colocar um vídeo aqui para vocês do Emicida sobre o preconceito linguístico. Então, só para explicar rapidinho o que é preconceito linguístico. Preconceito, provavelmente vocês já sabem, é todo tipo de conceito, né, errado em que a gente age com discriminação, achando errado, achando ruim aquilo que a pessoa o que a pessoa, no caso aqui do preconceito linguístico, fala. Então vamos ver o que o Emicida fala. Esse preconceito linguístico, ele é muito presente no nosso dia a dia. O idioma, ele também traz junto uma visão de mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português tá anos-luz do que é, sei lá, um amício, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, que na verdade eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro, que a gente não fala igual a Portugal, entendeu? A gente já fala, é um idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, que cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacro, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se a gente fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante,
sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece a norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, não em quem tá falando. Bom, pessoal, então o Emicida foi falando, né, sobre o preconceito linguístico, sobre a nossa forma de falar, e se vocês perceberem, na fala dele, ele apresenta também, assim, alguns desvios, né, de plural, por exemplo, teve uma palavra que ele falou, várias razão, acho que ele falou isso, e o correto seria razões, mas ele está ali falando sobre o preconceito linguístico, sobre a liberdade da gente falar como a gente quer, defendendo como que a língua portuguesa é específica, né, é particular, é tão bonita, e tem muitas diferenças, principalmente em regiões. Então, nesse contexto, tudo bem ele falar desta maneira, tá? Depois vai ter uma atividade para vocês que eu vou trazer um trecho de uma música dele e tal para analisar, mas não para corrigir, exatamente porque, igual ele disse, se você entende, acabou, né? Ele fala, se você está entendendo o que aquela situação ali prevê, se eu consigo me fazer entender, acabou. Eu não preciso então colocar todos os S's e verbos e tudo no lugar, tá? Então essa é a opinião dele. E eu gosto muito do Emicida, de suas músicas, apesar de ter alguns desvios, acho que isso não influencia tanto na qualidade das suas obras, inclusive porque ele vem dessa questão da periferia, né, do protesto, então acho muito importante. Porém, pessoal, a língua é flexível, mas nem tanto, né? Faltou inclusive uma vírgula e depois o flexível, mas tudo bem. Em algumas situações, ou dependendo do locutor, né, de quem produziu essa mensagem, os desvios da norma padrão não são aceitáveis. Aqui, por exemplo, a gente tem um outdoor de uma prefeitura que está escrito Mata Grande, de braços abertos para você. E esse você está com C cedilha. E está errado, você é com C, não com C cedilha, tá? Então, não é uma situação que seria aceitável erros de ortografia, erros de português. Por quê? Porque é um governo, é uma instituição de poder que está ali comandando as pessoas. Então, o mínimo que a gente espera é que não sejam cometidos erros tão básicos e mínimos de ortografia. Aqui na segunda plaquinha, semáforo à frente, né? Também não é aceitável, neste caso, um erro, porque, novamente, é uma placa de trânsito que tem como objetivo a comunicação clara e objetiva, né? Que vem de um órgão também respeitável. Então, não é uma situação que a gente pode ter erros de escrita ou de ortografia. O terceiro é um muro da casa de alguém que está escrito atenção, é proibido jogar lixo, colabore. O atenção está escrito ali de uma maneira bem errada, né? Embaixo eu escrevi como que é o atenção corretamente. Mas se a gente for ver, está escrito no muro de uma casa. Provavelmente foi uma pessoa humilde, que não tinha muita escolaridade, muito conhecimento. Então, nesse caso, pessoal, está errado. Sim, só que eu não posso ir lá e dar risada dessa pessoa e xingar e falar que tá errado. A gente precisa também ter um pouco de empatia. Você pode sim, da melhor maneira, corrigir alguém, mas desde que você não use isso para humilhá-la, ok? Então, neste caso, até é aceitável, né? A gente justifica esse erro porque provavelmente é uma pessoa humilde, tá? Agora, placas e erros de governantes e oficiais não são aceitáveis, porque eles têm várias equipes que fazem esse tipo de publicidade e de revisões, então o mínimo que eles têm que fazer é acertar a ortografia da língua portuguesa, né?
Aí aqui, pessoal, temos um meme, né, do cachorrinho ali com a pipoquinha e o controle da TV. Não vejo a hora de chegar em casa só pra ficar assim. A imagem ao lado é um meme. Talvez você não tenha percebido, mas ela apresenta um erro de regência. Gente, o verbo chegar, ele não é chegar em algum lugar. Ele é, regido pela preposição a. Então a gente tem que chegar a algum lugar, chegar à casa. Mas ninguém fala desta maneira, né? Inclusive não gera estranhamento pra gente quando a gente lê esse meme, porque estamos acostumados a falar: eu vou chegar em casa, eu cheguei na escola, né? O em mais a, cheguei na escola. E tudo bem, né? Eu acho que, como o próprio Emicida falou, nossa língua é viva, ela apresenta mudanças e se ninguém tá usando, né, essa regência do verbo chegar e tal, em algumas situações comunicativas, enunciativas, não tem problema você falar: eu vou chegar em casa, eu vou chegar na escola, tá? E aí a pergunta: você acha que esse tipo de desvio da norma padrão tem grande impacto nesse tipo de gênero? Os memes, que é um gênero textual de humor, que o objetivo é fazer rir. Você acha que é tão grave esse desvio quanto, por exemplo, uma placa que foi produzida por um governo? Provavelmente você respondeu que não. Por que não? Porque o meme a gente pode escrever errado, a gente pode, porque é um gênero que deixa. Igual, por exemplo, aqueles outros, tipo do ah tá, da Mônica, do tá certo com S, que o pessoal escreve certo com S para indicar que está errado, né? Desde que a gente saiba escrever corretamente, na situação que pede ser escrito corretamente, tudo bem, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é sempre estar escrevendo errado, porque tem situações que não aceitam esse tipo de erro, tá? Inclusive, na literatura, nós temos vários autores que fazem o uso da linguagem coloquial e da linguagem caipira também. Coloquei aqui do lado para vocês um trecho da literatura de cordel do Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré, ele foi um grande escritor de cordel brasileiro, da literatura brasileira, principalmente nordestina, né, porque ele é nordestino, que ele escrevia assim, com a variedade caipira. Então eu vou ler só um trechinho para vocês. Um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, querem saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, entendeu de demorar e uns minutos cochilar, na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata, e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Então a gente tem aí palavras que estão corretamente escritas, outras que estão na variedade caipira, por exemplo, suor, né, que é suor, temendo o calor do sol, que seria o sol, que é uma característica da fala nordestina, né, que é puxar esse o sol, suor, tirar esse R da palavra que é tão comum para nós paulistas, né, e para eles não falam esse R, porta, é porta, a porta, que é tão bonito, né, eu adoro o sotaque nordestino. E aí, para a gente terminar a nossa aula sobre o preconceito linguístico, pessoal, essa é a primeira, depois vai vir a segunda aula. A língua é viva, portanto muda. Algumas expressões deixam de existir, outras surgem, tá? É por isso que muitas vezes não cabe a gente ficar se apegando a certas regras da norma padrão da gramática, porque estão caindo em desuso já. E tudo bem, porque a língua precisa mudar, né? Existe um conjunto de regras e normas. Essas regras são chamadas de norma padrão da língua portuguesa. Então, a norma padrão são as regras de funcionamento de escrita da língua que devem ser seguidas em vários momentos. Numa redação escolar, por exemplo, numa palestra. Então, vou dizer uma das regras, por exemplo, que o verbo, né, concorda com o sujeito. Então, se eu falo nós, eu preciso colocar todo o restante da minha frase com esse verbo no plural também. Então, nós gostamos. Eu não posso dizer nós gostei ou nós gosta, por exemplo. Por mais que a gente fale isso às vezes, está incorreto, tá? Porque de acordo com a norma padrão não é assim. E o que a gente aprendeu hoje? Que dependendo da situação, tudo bem eu falar nós gosta, mas, né, o ideal aí, principalmente em situações formais,
trabalhos de escola, entrevistas de emprego, a gente precisa então dizer nós gostamos, tá? O desconhecimento da norma padrão por algumas pessoas, que geralmente são pessoas de baixa escolaridade, não é motivo de depreciação ou preconceito, tá? Então, às vezes, você conhece alguém que não fala aí a norma padrão da língua portuguesa, isso não é motivo de você rebaixar ou de achar que essa pessoa é inferior ou de zoar e xingar, ofender esta pessoa, tá? Existe sim muitas pessoas que acham que o dinheiro, que a posição social de alguém conta muito, mas eu conheço muita gente que fala errado, né? Tem uma frase aí de um autor desconhecido que fala assim, eu não me lembro pelo menos o autor que fala, eu prefiro quem fala problema do que quem cria, né? Então, não usar a língua e o conhecimento da norma padrão como um motivo de chacota ou de desrespeito, de preconceito com outras pessoas, tá? Conhecer a norma padrão é muito importante, pois ela é exigida em diversas situações, na escola, nas redações vestibulares, nos concursos, em palestras, em situações formais, entrevistas de emprego, tudo isso. Existem algumas situações mais informais em que podemos descuidar da linguagem e sermos mais flexíveis com as regras. Então, numa conversa com os amigos, com a mãe, com o filho, com o tio, tá? Você pode falar, e aí, beleza? Ah, tá. Como é que tá? Ah, meu radinho, não sei o quê, tá? Agora, existem situações que não permitem. Por exemplo, se você for escrever uma notícia num jornal, você não vai poder escrever com desvios da norma padrão, porque é um gênero textual que pede a norma padrão, que exige a norma padrão. Já se você for escrever um meme e o seu objetivo for fazer rir, né? Então você pode aí colocar, se necessário, algum desvio da língua portuguesa. E contudo, né, existem algumas situações e algumas entidades em que esse desvio da norma padrão não é aceitável. Então, igual eu mostrei na placa para vocês, teve também um episódio que o Sérgio Moro, que era ministro do atual governo, disse, o cônjuge, né, que seria a palavra cônjuge, que diz respeito ao companheiro de alguém, esposo ou esposa de alguém. E ele virou piada. Por quê? Porque uma pessoa que está no governo, que é um ministro, um juiz, uma pessoa que tem muito estudo, falar errado, também é motivo de chacota, tá? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica assim. Nós temos alguns exercícios para fazer e depois a gente continua aí na questão do preconceito linguístico e das regras da norma padrão que nós vamos aprender, tá bom? Foi um prazer estar aqui. Até a próxima.